Convidamos a todos para esta série Encontros, com Carol Pires e Tommaso Protti. O Foto BSB não seria possível sem o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Audiodescrição dos participantes. Carol Pires. Mulher branca, jovem, de cabelos escuros, amarrados num penteado coque. Usa brincos dourados em forma de pequenas argolas e veste camisa rosa. Tommaso Protti. Homem branco, jovem, de cabelo e barba curtos e pretos. Veste uma camisa clara. Oi. Me apresentar, eu sou Carol Pires, sou jornalista, roteirista. Estou aqui hoje com o Tommaso Protti, fotojornalista, fotógrafo italiano, morando no Brasil aí há mais de 10 anos, já brasileiro, né, Tom? Já. Quase. Pensei, então, da gente começar essa conversa. A gente vai hoje falar do seu trabalho, mas também focar bastante numa reportagem que a gente fez junto com o John Lee Anderson para New Yorker sobre o território Yanomami. Mas antes da gente entrar assim, no que a gente fez e falar mais desse trabalho, acho que seria legal falar um pouco de você e de como você se torna jornalista, fotojornalista, até porque não é sua formação original, né? Então, você começa estudando ciência política e relações internacionais e depois vai para fotografia. Acho que seria legal falar como é que você fez essa transição, até porque acaba, pelo menos a ciência política, né, influenciando também no seu olhar como fotógrafo. Sim. Bom, Carol, obrigado. Vamos lá. Então, como você estava contando, me formei em ciência política e relações internacionais na Itália. Logo depois, eu fiz a conexão, depois da minha passagem para a fotografia, foi meio por acaso, no sentido que eu fiz uma tese, quando me formei, sobre uma temática que era muito complexa, que era sobre a geopolítica da água no Oriente Médio. Especialmente essa tese, eu fiquei pesquisando mais quase um ano antes de concluí-la. E basicamente a ideia era contar como a Turquia estava desenvolvendo um projeto de barragem ao longo dos dois maiores rios do Meio Oriente, que são o Tigres, o rio Tigres e o rio Eufrates. Mas essa pesquisa não era somente sobre os impactos, como as barragens iam impactar a vida das populações locais, nesse caso os curdos, mas também pensar esses projetos, porque eram projetos de mais de 20 barragens no sudeste da Turquia, e pensar isso como também uma arma geopolítica, porque de fato, depois que a Turquia meio que inaugurou a primeira grande barragem, que foi a barragem de Ataturk, e naquela época tinha os guerrilheiros do PKK, que eles estavam abrigados quase na Síria. E naquela época, que eram os anos 90, o governo turco falou para a Síria: olha, se vocês continuam a dar apoio aos guerrilheiros curdos, né, a gente vai cortar a água do Eufrates e você vai ver o que vai acontecer. E, de fato, quando eles inauguraram a barragem, eles cortaram o rio por mais de um mês. E depois, de fato, a Síria não deu mais apoio. Enfim, eu fiz essa grande pesquisa lá, uma pesquisa meio acadêmica, porque fui muito atrás de dados, informações, vários tipos de fontes. E depois me formei. Estava lá naquele limbo, agora vou fazer o quê? Tenho que fazer a carreira diplomática. Só uma pequena parêntese, na época eu estudava, mas também fazia meus trabalhos, trabalhava como garçonete, mecânico, bartender. Mas ficou meio preso aqui esse desejo de ver tudo que eu tinha estudado. Então eu fui para lá, fiz essa viagem
E foi meio, ah, foi muito forte, porque a região mesmo na época estava já em uma situação de contínuo conflito, até que passei por algumas situações que um carro bomba explodiu enquanto eu estava dirigindo ao longo de uma estrada. Assim, foi bem forte. Eu, por acaso, eu levei comigo uma câmera, comecei a fotografar. E a minha grande sorte foi que quando eu voltei depois voltei para casa, eu conheci esse fotógrafo italiano, ele se chamava Francesco Zizzola. E aí, meio brincando, ó, o que você acha dessas fotos aqui que eu fiz? E, obviamente, ele falou, ó, são muito ruins. Mas, mas tem, bom, mas se você quer fazer isso, tem que insistir. Aí eu, cara de pau, eu falei, então posso trabalhar para você, ser o seu assistente? Aí, filho, eu consegui trabalhar com ele para um tempo, aprendi, absorvi tudo. Foi realmente uma escola. E, e aí eu decidi depois voltar para lá, com a ideia de fazer um projeto meio fotográfico sobre essa temática. E, é muito desafiador, porque você tem que traduzir com uma linguagem visível sei lá, uma tese geopolítica. Como que se faz isso? Então eu comecei a entender também, sabe, entender mais sobre a fotografia, como mesmo como uma forma de expressão, não somente puramente como uma coisa, vamos dizer, fria, que tem que simplesmente mostrar o que está acontecendo. Pode ser também sei lá, um percurso até pessoal. Enfim, eu com esse projeto, através desse projeto, depois até ganhei alguns prêmios, consegui fazer os primeiros contatos nos jornais, com o mundo da editoria. Acho que é por aí que eu queria um pouco saltar, assim, é porque você é muito novo, né? Vou dizer que é muito novo porque a gente tem a mesma idade, então você é o quê? Novíssimo. E você já publicou aí na New Yorker, no New York Times, na National Geographic, acho que não tem onde você não tenha publicado desses grandes jornais, né? Guardian, Wall Street Journal, enfim, você já trabalhou para todos os grandes jornais do mundo e como é que foi, que eu acho que, né, muitos profissionais têm essa dúvida, que é como construir esse acesso tão maravilhoso, né? Que é o sonho de todo fotógrafo. Assim. Sim, eu acho que olha, tem que tem que dizer uma pequena introdução no sentido que eu acho que o grande, assim, o problema, eu vou contar qual que foi a minha experiência, mas hoje em dia eu acho que é totalmente diferente. Eu acho já o percurso que eu fiz não vai ser mais o mesmo para quem está começando agora, porque acredito que o mercado mesmo dos jornais internacionais, da editoria em geral, está passando por uma crise muito forte. Então, mesmo os grandes jornais, eu acho que estão com cada vez menos recursos para fazer grandes reportagens, ou em geral, para dar trabalho para os freelancers. Naquela época, obviamente, eram muito jovens. Como eu falei, eu consegui, assim, quando você realmente quer fazer contatos, né, com freelance naquela época, eu fiz a coisa que todos fizeram, que foi ir para Nova York, foi para Paris, foi para Londres, para encontrar diretamente os editores. Claramente, no começo, quando o seu portfólio não quero dizer fraco, mas assim, você não é ninguém, né? Assim, tem um monte de pessoas antes de você. Muitas vezes, assim, você tem os editores nem retornam seus e-mails, ou, sei lá, são situações breves. Mas tiveram alguns eventos, esses eventos aqui, sei lá, o New York Portfolio Review, só para fazer um exemplo, que permitiam naquela época para fazer esses encontros. E eu consegui assim estabelecer algumas boas relações desde aquela época, que obviamente cresceram durante os anos. Eu
como se fala aqui no Brasil, eu passei muitos perrengues antes de chegar onde que talvez estou hoje, que estou conseguindo trabalhar com uma certa frequência e regularidade, mesmo que assim é uma profissão, é uma realidade essa aqui do fotojornalismo que é extremamente complexa. Não, ninguém te garante nada, até grandíssimos nomes, então cada vez com pouco trabalho. Mas eu acho que no final o que fizer a mesma diferença foi mais que trabalhar com os editores, assim, mostrar que você estava pronto. Foram duas coisas: uma, focar em uma região, e outra, estabelecer boas relações com os correspondentes. Porque no final, que realmente vai deixar acontecer as coisas, digo, em termos de fazer a história, deixar acontecer as reportagens, sou jornalista, sou os correspondentes. A gente continua mandando propostas, ideias, mas depois a gente é freelance, então a gente não tem, né, nenhum verdadeiro controle ou, sei lá, poder, vamos dizer, com os editores. Poder decisional, nesse caso. Eu acho que isso um pouco leva a gente para falar desse trabalho com o John, porque eu já produzi várias reportagens para ele, e é muito curioso como a New Yorker não é o fotógrafo que o John indica, né? No caso dele, assim, como ele também, claro, está cobrindo a América Latina, daqui a pouco ele está em algum país da África, e daqui a pouco ele vai para o Oriente Médio, enfim. E o editor de fotografia da New Yorker está sempre olhando, né, para jovens talentos e fazendo uma curadoria. Então, é muito interessante olhar também os perfis que, para cada reportagem que a gente fez, a revista escolheu, né? Então, quando a revista, o John me fala que quer fazer essa reportagem no território Yanomami e eu começo a produzir a matéria, a gente ainda não sabia quem ia, né? E aí depois, claro, tanto que a gente já tinha, se eu me lembro bem, a gente já tinha até comprado as nossas passagens para ir, né? Antes de saber Sim. que você tinha. E aí você entrar e também correr atrás da produção de incluir o fotógrafo naquela confusão que foi para a gente conseguir uma autorização da FUNAI para entrar. Foi aquela loucura toda, e um pouco entrar nessa produção. Mas aí eu queria entender isso, assim, na New Yorker é diferente, e como é isso de repente, você ser levado para fazer uma cobertura super especial num projeto desse. Não sei se você poderia até dar o seu palpite de por que você acha que a New Yorker viu o potencial de ser o seu trabalho ilustrando essa reportagem do John. Sim, bom, para começar, na verdade, eu já tinha colaborado com a New Yorker muitos anos atrás, mas não foi um assignment. Eu fiz duas publicações nesse espaço que eles têm, que se chama Photo Booth, que basicamente eles mostram portfólios. E foi engraçado porque a segunda publicação foi eles mostraram o meu trabalho sobre a violência, sobre o narcotráfico na Amazônia. E quem escreveu o artigo sobre o meu portfólio foi o John. E, e obviamente John é uma lenda, tipo, eu sempre sonhei de colaborar com ele, trabalhar com ele. Eu acho que é assim, um desejo de quase todo, provavelmente todos os fotógrafos. Mas enfim, eu acho que não sei como foi escolhido, mas eu conhecia o editor, Andrew Katz, um dos novos fotoeditors do New Yorker. O que eu acredito que faz a diferença, normalmente eles, obviamente, vão olhar aqui o tipo de cobertura da região. Enfim, eu tenho um trabalho na cobertura sobre a Amazônia há 10 anos, desde que eu cheguei no Brasil. Inclusive, eu acho que Andrew já conhecia o meu trabalho. Então, eu acho que talvez era só uma questão de tempo, era uma questão de encaixar com a história certa.
E também eu já tinha já fui para o Yanomami, mesmo no começo do ano. Então, talvez, eu não sei, eu acho que foi uma combinação, sabe, de situações. O fato de conhecer o editor, o fato de ter um trabalho muito focado na região. Não digo só em Yanomami, mas na Amazônia. Então, ter uma experiência já, o fato de já de tiver passado tempo até com as forças especiais do Jeff. Então, eu acho que isso aqui, na balança, no final, faz sim que a decisão às vezes vai para um lado ou para o outro. Sim. Acho que é legal a gente contar, né? Que essa foi uma reportagem bem legal que a gente fez. E acho que eu posso até contar um pouco, assim, antes de te voltar a palavra, de como ela surge, né? No meio do ano passado, talvez um pouco antes, no começo do ano passado, a revista Piauí tinha me pedido para fazer curadoria de um festivalzinho em Brasília para discutir a máquina pública. Então, o João Moreira Salles, que é o publisher da Piauí, me fez um pedido bem específico que era: eu quero entender a máquina pública desde a perspectiva não só dos chefes dos poderes, mas também assim, quem são essas pessoas que a gente não vê e que são fundamentais para a República funcionar. E aí ele me deu alguns exemplos, ele me deu um exemplo nos Estados Unidos, de uma pessoa que é responsável por monitorar tudo que existe de material nuclear no país, então essa pessoa é super importante para que nada seja extraviado. E ele me falou o seguinte: eu quero conhecer o Bruno Pereira, né, assassinado com o Dom Phillips, não pela tragédia, eu quero conhecer essas pessoas quando elas estão fazendo o trabalho delas vivas. E a partir desse pedido do João Moreira Salles, eu vou atrás em Brasília, né, de entender, mapeei um pouco as áreas do meu interesse e cheguei no Cabral, que foi o criador do GEF, grupo de operações especiais do IBAMA, que é exatamente isso, né? Um cara pago, eu ia dizer mal pago, mas acho que no Brasil é difícil dizer isso, mas para um servidor público, né? Então, enfim, é um servidor público que o topo da carreira, que é onde ele está, paga o início da carreira da Polícia Federal, então ele hoje não consegue ganhar mais, e isso é o salário de uma pessoa que inicia na Polícia Federal, e ele tem a responsabilidade gigante ele é um pouco o guardião da Amazônia, ele e o grupo dele, né, que é um grupo que deveria ser muito maior do que é, e eu levo o Cabral para esse festival para conhecê-lo. E ele é essa figura incrível, né? Meio Rambo, meio Hello Kitty, porque ele, ao mesmo tempo que é super, né, tá armado e atacando garimpo e descendo de helicóptero e levando tiro, ele vê um cachorrinho e ele chora, né? Então, super amante dos animais e tal. E eu contei essa história toda para o John logo depois do festival. E o John adorou essa história. Então, quando chegou no final do ano, ele foi e falou: por que a gente não vai fazer a história do Cabral e desse grupo, né? E aí eu fui atrás de, então, viabilizar a viagem, negociar com o IBAMA de que a gente fosse e pudesse acompanhar, né, com exclusividade ali o trabalho deles de operações dentro do território Yanomami, e é assim que chegamos lá, nós três, né, em Boa Vista. No começo ali também uma frustração de ficar alguns dias esperando notícias deles, de dizer, porque eles tinham dito é hoje, porque também a operação não podia vazar, né? Então a gente ficou uns dias esperando poderem dizer venham. E aí acho que vou te passar para você dizer um pouco o que você esperava e o que você encontrou, não sei, você se planeja, porque, por exemplo, essa foto que a gente viu aqui, que está um dos agentes e uma explosão atrás, eu estava atrás de você e você estava fotografando aquela foto. Você foi o momento que você fez aquela foto. E eu estava com meu celular tirando foto e eu não peguei esse clique. Mas eu queria entender um pouco isso, assim, o que você espera encontrar e como é que você vai tomando essas decisões ali na hora. E você pode falar também como foi da sua perspectiva, assim, ser pautado pela história, né? Então, eu acho que nesse tipo de... Assim, na verdade, como em todas as reportagens que pretendem em profundidade ou fundamentar o tempo. Quanto mais tempo você tem à disposição com as personagens, com as pessoas, quanto mais você consegue contar melhor tudo.
Então, para mim, eu já tinha ido no começo do ano para fazer uma outra cobertura, sempre lá eu inclusive já tinha conhecido alguns membros do GEF, tinha participado de uma operação, mas aquela vez foi somente uma operação, eu participei somente de uma, então não deu para ver muitas coisas. Nessa aqui, eu acho que a gente realmente conseguiu entrar mais, sabe, na situação. Porque a gente foi lá 4, 5 vezes com eles. E, eu acho que o que foi realmente interessante, porque quando é uma operação, você nem tem muito tempo para conversar com eles, porque eles estão lá, são muito, sabe, concentrados na tarefa. É também um ambiente que é um ambiente potencialmente muito perigoso. Então, muitas vezes, se você sai com eles uma vez, você não tem o tempo necessário para aprofundar quem eles são, qual é a vida deles, de onde que eles vêm. E como que a gente conseguiu passar mais tempo, acho que todas essas coisas emergeram. E, e foi bem interessante. A única coisa que eu achei que obviamente faltou foi essa parte dos garimpeiros. Eu acho que a gente conseguiu pegar muitas situações em relação às operações, mas faltou os garimpeiros e mais de tudo faltou o povo indígena. A gente tentou quanto dia a gente ficou atrás das autorizações para chegar naqueles lugares que estão mais afetados, onde que realmente ainda tem uma crise. Mas naqueles dias, quando a gente estava lá, a gente ficava sabendo da gravidade da situação. A gente, John tava louco para ir para lá. E, como todos nós. Só que você vê como que você, igualzinho você estava falando, você vê toda a máquina burocrática como atrapalha, como cria obstáculos. Enfim, eu acho que assim... Contar um pouco isso, né? Acho que para as pessoas entenderem um pouco o que aconteceu, assim. Porque a gente tinha autorização do IBAMA, no caso, o IBAMA tinha topado levar a gente nessas operações, sem avisar quando seriam as operações e, né, em que locais, mas deram para a gente uma janela de tempo, vocês precisam estar na cidade de tanto a tanto, e em algum momento a gente vai chamar vocês. Então, a gente foi com isso. Nos dias que eles não ligavam logo cedo pela manhã, a gente aproveitava para ir conversar, né, com pessoas da cidade, com quem trabalhava com os indígenas, com pessoas do governo, mas também, né, fomos no Davi Copenaua, então a gente foi também fazendo toda essa reportagem ali ao redor da operação do IBAMA. A dificuldade é que o territoriano, a FUNAI não está permitindo desde o começo do ano passado, na verdade não permitiu durante todo o governo Bolsonaro e continuou não permitindo no governo Lula, que jornalistas entrem dentro do território Yanomami. E aí, por um lado, tem uma razão sanitária, né, que você, enfim, não pode simplesmente entrar num território indígena no momento que você quer, mas também, assim, a gente fez de tudo, né, a gente, então, tinha todos os laudos, a gente foi ao médico, fez os laudos médicos, a gente tinha as vacinas que precisavam ter, a gente tinha absolutamente todas as regras que a FUNAI pede para a gente entrar, a gente entrou com os pedidos, a gente tinha contato ali com a própria presidente Joênia, e mesmo assim nosso pedido foi negado. Então, a gente, enfim, fez um apelo desse pedido, a gente conseguiu, inclusive, uma carta do próprio Davi Copenaua, né, que é ali chamando os Yanomamis, convidando a gente a ir ao território, e isso foi negado. Então, a gente estava sofrendo uma resistência enorme, né, eu lembro até desse dia que uma pessoa do governo me ligou furiosa, porque o próprio Davi Copenaua tinha ligado lá para eles, prometendo fazer um protesto na frente da FUNAI, dizendo o território é nosso, eles são nossos convidados, e como é que vocês vão negar que eles entrem, né? Isso, por fim, foi um apelo que funcionou,
Então a gente conseguiu a autorização para entrar, só que já faltando, né? A gente já estava no dia de ir embora, já não tinha muito bem como a gente refazer os planos, porque a gente já tinha ficado mais tempo do que era o plano inicial. E também surge o seguinte problema: só existe uma empresa de helicópteros que sobrevoa. Você não consegue entrar no território Yanomami se não é pelos rios, o que está muito perigoso porque está cheio de garimpeiros, ou em avião fretado. E era um avião fretado que custava 30 mil reais para você fretar e chegar até o território. É mais. Mas não, e aí tinha uma taxa, que agora eu não vou lembrar quanto, mas sei lá, 5 mil reais por hora parada para a gente voltar. Então, podia chegar a 60 mil reais a gente chegar até as comunidades. E eu lembro que o John ficava especialmente indignado de dizer: o governo está impedindo a imprensa de entrar no território e não está impedindo dezenas de milhares de garimpeiros de entrar no território e destruir tudo e levar doenças. Então, assim, a gente que está querendo mostrar a situação, estamos vacinados, estamos com o convite das comunidades para acompanhar, não conseguimos entrar enquanto os garimpeiros estavam lá dentro, né? Então, teve essa frustração da gente fazer essa reportagem, era disso que você estava falando, né? Da gente ter conseguido fazer toda a operação, mas não ter ido aos territórios visitar os Yanomami, que não estava, a gente falava com alguns que estavam na lista, né, mas não no território. Não, eu queria dizer que, inclusive, sobre essa frustração, a frustração era também que não era só uma questão de dinheiro no final. O problema era que, mesmo se a gente tivesse, sei lá, o jornal tivesse aceito pagar, a gente teria ido até somente a primeira base. Então, mesmo assim, a gente não teria conseguido ver realmente o que estava acontecendo, porque as áreas mais afetadas são muito longe, e onde realmente tinha as crianças morrendo, tinha as pessoas com muita malária, e aí entra até uma outra questão, que a gente até não conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer, mesmo com o Jeff, porque o mesmo Jeff não conseguia ir nas regiões mais longe por causa da logística, por causa também de situações entre eles, o exército, não ter os aviões certos para fazer esse tipo de operações. Então, você vê com essa região imensa, totalmente Abandonada, vulnerável. precária, né? É isso. Então, assim, o John conta isso na reportagem. Então, o Jeff estava fazendo essa operação. O Jeff se criou, né, exatamente por uma frustração dos agentes do IBAMA de não conseguirem fazer operações. Então, eles sabiam que estava tendo garimpo, que estava tendo corte de árvores, estava tendo grilagem no momento, e eles não tinham poder de ação, porque tinham que combinar no governo de pegar emprestado o avião da Polícia Federal, de pedir uma ajuda logística ao Exército, e até conseguir fazer isso acontecer, né, demorava anos, e quando eles faziam uma operação, eles ficavam, putz, quando a gente vai conseguir fazer tudo isso de novo, né? Então, a necessidade de ter um grupo armado de operações especiais dentro do IBAMA já surge dessa frustração. E uma vez que o Jeff existe, tem toda a frustração de não ter orçamento, eles alugam aeronaves que não são exatamente aeronaves feitas para uma operação, né, ostensiva, então também tem toda uma limitação ali de velocidade, de alcance, e tinha um boicote do Exército, que quando o governo Lula começa a olhar para esse problema dos Yanomamis e manda uma operação especial para lá, o Exército temporariamente monta uma base de reabastecimento mais ou menos ali na metade do território, para que os aviões consigam chegar até ali, abastecer e ir até o final do território. E o Exército, em algum momento, tira esse tanque de reabastecimento, sem avisar por quê, sem dar nenhuma razão, e limita o trabalho de todo mundo, né? Da polícia, limita o trabalho do IBAMA, limita o trabalho das assistências de saúde, que também não consegue se reabastecer para chegar até o final do território, que é onde está mais abandonado e logo com mais garimpeiros, né? Sì, e essa base ficava nessa parte da Terra Yanomami, nessa aldeia que se chama Aldeia Palimio. E é emblemático porque no começo do ano, em janeiro, quando assim,
Lula até ativou a força-tarefa para realmente dar uma resposta à crise que estava acontecendo, que ainda está acontecendo, na verdade. O exército, lá, essa base funcionava também como posto para reabastecer as aeronaves. O exército até tinha estendido uma corda de aço para impedir a navegação, para não deixar passar os garimpeiros. E a gente ficou sabendo que alguns meses depois, quando o Ibama já foi embora de lá, o mesmo exército removeu a corda de aço, dizendo que impedia a soberanidade brasileira, porque o rio tem que ser deixado livre para navegar. Então você vê os paradoxos, as grandes contradições, que não é só uma questão de garimpeiros indo para lá para procurar ouro, tem muito mais atrás. Difícil não pensar em boicote, né, por parte das Forças Armadas. Eu queria perguntar uma coisa das fotos, que é a sua escolha também de trabalhar muito com preto e branco, né? Na New York, elas saíram no final coloridas. Eu queria saber, inclusive, uma coisa que eu não cheguei nem a te perguntar aqui, fora daqui, né? Eu nunca te perguntei por que teve essa troca de preto e branco para colorido. Como é que foi a sua discussão com o editor para tomar essa decisão? Não, eles simplesmente me pediram, ele sabe que eu trabalho principalmente em preto e branco, só que me pediram para mandar as duas versões. E no final escolheram cor, mas como acontece com muitos jornais, muitas revistas, porque achavam que ia ser o cor, ia levar assim, ia te, vamos dizer, lançar direto para a região, ia ser mais impactante, ia ter outra cor, ia explicar melhor. Mas eu sinceramente, tipo, aceitei, não sou desses aqui que quero impor necessariamente a minha visão. Mas claramente trabalho em preto e branco há muito tempo, inclusive meus projetos a longo prazo são projetos em PB. É uma minha linguagem. Acredito como todos os fotógrafos, mesmo os fotojornalistas, chega também um momento que você também, né, se começa a considerar também como autor e cria uma própria estética. Acredito que, enfim, a linguagem faz parte de a escolha da linguagem faz parte também de uma forma de expressão. E a estética mesmo, eu acho que tem um objetivo, que é aquele de talvez deixar que olhe as fotos mais curioso. Eu sempre falo que assim, não necessariamente todo mundo tem que ser atraído na hora para as imagens, especialmente numa realidade como é aquela de hoje, que a gente passa uma foto atrás da outra, assim, deixando o nosso olhar por menos de um segundo. Então, talvez a minha aposta é que às vezes quando tiver também uma estética forte, uma coisa que não que vamos dizer que onde que você precisa talvez olhar um pouco mais a foto. E aí quando você começa a olhar um pouco mais a foto, começa a chegar as perguntas. E aí talvez aquele é o momento que realmente pode funcionar a comunicação, a informação, no sentido que depois que olha, vai fazer as próprias pesquisas. Enfim, mas não é acho que como todos os fotógrafos a gente tem uma nossa própria forma de fotografar e como autores. Essa aqui sempre foi a minha. E ela também vem de um trabalho mais longo, né, que você está fazendo, que você publicou, foi agora para
para Portugal, inclusive para sua disposição, que é o Terra Vermelha, que é sobre, né, morte na Amazônia, que está um pouco nesse cruzamento entre desigualdade social, emergência climática, desmatamento e violência, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do projeto inteiro Terra Vermelha, e acho que também você tinha falado um pouco antes, né, de parte, você um pouco pensar a sua carreira, que você acha que foi um acerto você focar numa região, né? E aí um pouco se a Amazônia, você tinha falado que você já tinha trabalhado com essa geopolítica da água, então essa questão de meio ambiente, violência e política já estava aí no seu radar, mas em que momento a Amazônia entra principalmente como no seu radar, mas como foco principal do seu trabalho, e a conexão entre o trabalho nos Yanomamis com o seu trabalho maior, né, de longo prazo do Terra Vermelha. Então, o que eu acho engraçado é que depois que eu fiz aquele projeto no Oriente Médio sobre as barragens, a água, o primeiro projeto, a primeira história que foi fazer aqui no Brasil, foi uma pauta, foi sobre Belo Monte. E então tinha essa conexão sobre de novo, sobre a água, as barragens. Só que o contexto era completamente diferente. E para mim foi revelatório no sentido que eu trabalhar para um jornal americano e me pediram para ir para lá para documentar os impactos ambientais. Só que acabei ficando em Altamira lá, a cidade próxima de Belo Monte, e fazendo trabalhando mais sobre a questão social, porque naquela época, que era 2014, quando assim, eles estavam construindo, realmente a emergência era uma emergência social. Eu passei semanas cobrindo homicídios em Altamira, porque aquela coisa era uma cidade que era uma cidade, sei lá, de 50 mil, que em pouco menos de 2 anos triplicou a população, com todas as problemáticas que isso que isso comporta. E aí eu estava cheio antes de ir para a Amazônia, talvez como muitos, especialmente na Europa, de clichês, estereótipos dessa Amazônia, sabe? Uma Amazônia que é somente natureza, povos indígenas isolados, que andam pelados, essas coisas. E aí, em Altamira, eu conheci esse lado urbano da Amazônia. Eu decidi depois voltar para lá, até fiz algumas viagens assim, sem pauta, porque estava interessado nisso. E depois chegaram outras pautas, e aí comecei a juntar as peças, como um mosaico. Até um ponto que eu entendi que eu queria realmente desenvolver um projeto a longo prazo para criar uma história onde, vamos dizer, criar um retrato de uma Amazônia talvez diferente da Amazônia, de todos os projetos que eu tinha visto sobre a Amazônia, e um retrato dessa região, mas focado sobre a violência, sobre todas as várias formas de violência que estão rolando, desde do conflito agrário, conflitos de terra com os povos indígenas, garimpo, obviamente crises ambientais, mas também falar muito dessa questão do narcotráfico, da Amazônia ser transformado também em uma das principais rotas de tráfico mesmo na América do Sul. E o fato do Brasil mesmo ser um dos países que mais consuma crack, segundo consumador de cocaína no mundo. Então, para mim tudo isso, essa mistura, sabe, de situações era muito interessante. E de novo, eu comecei a juntar todas as peças. Até um ponto que se tornou quase uma obsessão, porque quanto mais você mergulha,
quanto mais você quer mais. E então cada vez sentia que sempre faltava alguma coisa, sempre faltava uma coisa. Ainda falta as coisas, obviamente, mas depois de 10 anos, por exemplo, esse ano eu lancei um livro que com uma editora, se chama Void, que foi lançado agora recentemente, que agora vai ser lançado no dia 15, aqui no Brasil, no dia 15 de junho. E, e aí, para mim, foi como concluir um capítulo. Só que não foi só um capítulo de... uma coisa que eu comecei a falar no começo, para mim não foi só aquela coisa de contar uma história como simplesmente uma história de fotojornalista. É um trabalho fotojornalístico, com certeza, mas quando você passa tanto tempo num lugar, se torna uma coisa muito pessoal. Então, no livro tem essa mistura de situações, tem todas as partes mais críticas, mas também tem muitos retratos, tem foto da natureza, tem detalhes. Então é isso. Quando você... a minha ideia é que assim, tem uma diferença muito grande quando você trabalha para um jornal e aí você está fazendo uma história que tem que ter um foco específico, então as fotografias também têm, né, também suportar esse tipo de direção. E outra coisa, quando você está fazendo um projeto que se torna pessoal, porque aí tipo tem muito a ver sobre a sua percepção, sabe, do lugar, sobre o que você, como você quer contar as coisas. E uma coisa é quando você publica em uma revista, num jornal, uma coisa é quando você pensa as suas fotos juntas para se transformar em uma exposição, se transformar em um livro. São approaches diferentes. Eu estou pensando aqui um pouco como a gente está, um pouco nossas obsessões estão cruzando, né? Porque a minha vem de um lugar de, bom, cobrir a política em Brasília, passa por vários lugares, mas principalmente pela Piauí, e eu saio um pouco dessa reportagem depois do impeachment da Dilma, né? E a minha impressão é um pouco isso, assim, trabalhando num veículo, você vai cobrindo o que o veículo, claro, tem seus interesses, mas muito do que o veículo precisa e da pauta nacional. E eu sinto que ali eu parei, eu estacionei e falei, não, calma, eu ainda não digeri isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa maior que eu ainda não entendi o que aconteceu. E aí eu fico um pouco parada, né? Fazendo Democracia em Vertigem, quando acabo Democracia em Vertigem, que são, sabe, 3 anos de trabalho, eu entro nessa coisa de, bom, mas a gente termina com a eleição do Bolsonaro, isso aqui ainda não entendi, ainda tem uma coisa aqui, sabe? Aí vou fazer o retrato narrado, que é outro formato, mas de alguma forma, só depois de um tempo eu percebo que eu tô, de alguma forma, acho que o meu tema seria democracia, né? Erosão democrática, e um pouco como eu tô ainda parada nessa obsessão, e acho que todos os trabalhos que eu fui fazendo, um depois do outro, eles continuam contando essa crise democrática. Acho que mesmo em coisas menores, assim, fosse no Greg News ou nas minhas colunas, sempre eu fico girando em torno desse assunto. E eu também sinto que um pouco a eleição do Lula agora fechou um capítulo, eu não consigo mais, assim, nada do que eu tenho feito e pensado e tenho vontade de fazer não está mais relacionado com política, não está mais relacionado ao rame-rame ali, porque eu acho que voltamos a um funcionamento que já não é a obsessão que eu estava. E aí eu estou falando que as nossas obsessões se cruzam, porque agora a gente está fazendo um projeto juntos, do qual a gente não precisa exatamente falar tudo, mas que a gente está fazendo um filme sobre imigração que cruza, né, o seu interesse com Amazônia, com violência Amazônia, e a minha obsessão de como a migração tem sido usada no mundo inteiro como um discurso de presidentes autoritários, de políticos autoritários de extrema-direita, para tomar decisões, né, antidemocráticas, um pouco como a imigração está sendo um grande problema social, ambiental e de erosão democrática, né, usado como motivo de erosão democrática. Então, acho que a gente me deu essa impressão, assim, de que a gente se encontra
no cruze de obsessões e que, de alguma forma, continua contando a mesma história, né? A gente continua contando a mesma história. Não, é verdade. E eu acho que é aquela coisa, quando você também começa uma história que tá assim, que rola aquela empolgação, aquela, sabe, aquele desejo, sabe, e aí esse desejo continua, porque você quer fazer cada vez mais, você quer ver cada vez mais, e, então, assim, é uma obsessão contínua. Às vezes é só que pode passar de uma história para outra, mas quando você começa a ver as histórias é, de uma perspectiva mais ampla, você vê que tem muitas histórias que podem se juntar. Então, até vamos dizer, ambições dos projetos até crescem. Eu sempre Sim. falo que, assim, quando eu, por exemplo, todo esse projeto sobre a violência, aí normalmente o que eu quero fazer agora, quero contar toda a violência na América Latina. Então, você vê como é uma obsessão que nunca para. E a gente vai ficando mais megalomaníaco, né? E acho que com a idade Exato, e a exato, profissão, exato. meio que a gente sabe, bom, dei conta disso, então quem sabe se eu não me meto numa encrenca ainda maior, né? Pelo menos assim, são os sonhos, porque no meio tem sempre a realidade, a falta de recursos, essas coisas. Mas tentar é sempre importante. E, não, você estava falando uma coisa que você falava também da sua trajetória agora, dessa questão sobre a democracia, sobre é, sobre esse foco sobre os governos. E eu reparei uma coisa que, por exemplo, eu acho que a obsessão geral coletiva de nós jornalistas, fotógrafos, nos anos de Bolsonaro na Amazônia era grandíssima, por várias razões, obviamente. E eu estou sentindo que agora não quero dizer obsessão agora, mas essa atenção diminuiu bastante. E, e meio que sinto que, que a Amazônia continua sendo aquela terra que muda constantemente, ao mesmo tempo nada muda. Então, tudo que estava acontecendo naqueles anos tá continuando a acontecer agora. Só que talvez não é a mesma atenção. Não sei. Mas você acha que, então, claro, é uma demanda dos jornais, né? Então você sabe que, bom, tem um presidente aí que é antiambientalista e está acontecendo tudo isso. Vamos ali também, né? Parte do jornal é fiscalizar e fazer críticas construtivas. Mas você acha que isso também era um interesse passageiro de outros fotógrafos? Um pouco te mostra que você estava ali por um interesse de uma narrativa do seu trabalho e que você quer continuar fazendo, e você tem essa sensação de que Uhum. os outros fotógrafos Não, não eu estão fazendo esse arte? não me permito de falar dos outros fotógrafos, porque eu sei que tem muitos fotógrafos que, se pudesse ter a chance, a oportunidade de ir, eles iriam a qualquer momento. Eu acho que, quando eu falo de atenção, me refiro especialmente é, aos jornais. O editorial dos jornais, né? Eu acho que não é uma pauta agora que chama muita atenção, sabe? Sim. Mas assim, tudo que a gente viu nos Yanomamis, quando a gente foi para lá, era também a gente, beleza. O Jeff é um grupo fundamental, mas ao mesmo tempo a crise estava lá ainda, sabe? Uhum. E agora? Eles estão lá ainda, sabe? Sim. Aquela coisa. Não adianta, às vezes. Obviamente, eu acredito que todas as reportagens têm que, quando são feitas de uma forma muito profunda, como a investigação de Jonas, uma coisa que você lê daqui a um ano e ainda vai ter aquela força. Mas
muitas vezes tem algumas coisas que são muito superficiais. E Sim, aí, se você realmente quer dar notícia, quer informar, você deveria fazer esse tipo de pauta de uma forma continuada, sabe? sim. Eu acho que tem uma coisa do nosso trabalho, assim, da nossa escolha pessoal de ser freelancer, que tem muito perrengue, muita incerteza, muito, né? Enfim, tem mês que você está ali, enfim, para pagar boleto, mas ao mesmo tempo, pô, a gente escolheu viver assim também pela liberdade, né? Pela escolha editorial que é nossa, por conseguir fazer um trabalho mais Totalmente. legal. Tem muitos poréns, mas também muitos ganhos, assim. E aí eu queria fazer uma pergunta um pouco por aí, assim. Eu tenho a impressão de que você usa a fotografia e sua profissão é uma missão social. Como uma missão social, você também usa a fotografia como arma política. Me corrija se eu estou errada, assim. Queria entender um pouco como você elabora isso, assim, o quanto da sua profissão é uma profissão, o quanto é um trabalho artístico e o quanto é uma missão política. Olha, complicado. Eu acho que eu perdi um pouco daquele romanticismo que eu tinha no começo, de enxergar realmente a fotografia como uma coisa que ia mudar o mundo. Mas eu continuo acreditando na fotografia, na força da fotografia como um documento histórico, de uma forma, eu sempre vou continuar me considerando uma testemunha, o que os ingleses falam de a witness, porque assim as fotos vão permanecer lá. Só as fotos feitas, assim, obviamente não manipuladas, mas assim as fotos são de uma certa forma são provas, são documentos históricos. É igualzinho quando eh, talvez sua filha vai te perguntar, Maio, o que foi o Holocausto? E talvez você, em vez que contar, você vai mostrar um livro de fotografias. Então, pode acontecer a mesma coisa. Mário, o que foi o garimpo? Você vai mostrar essas fotos. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nessa força da fotografia como documento histórico. Não acho que eu faço isso de uma forma política. Eu acho que eu faço às vezes faço isso de uma forma até egoísta, no sentido que todas as experiências que eu fiz, trâmite da fotografia, fotojornalismo, por quanto você acaba vendo assim, muito sofrimento, muitas realidades extremamente difíceis, mas tudo isso me enriqueceu em termos de experiência, em termos de, sabe, de talvez ser uma pessoa mais, ter mais empatia pelo próximo. Então, eh, eu sempre vi talvez a fotografia como uma viagem mesmo, sabe, uma viagem pessoal. Que é assim, se a gente quer vê-la de uma forma política, pode ser ter política, mas no meu modo de ver é mais é, pensada como você se tornar uma pessoa mais atenta, mais cuidada às realidades sociais. Meu microfone estava silenciado. É, Não, eu gosto sempre de um pouco encerrar, assim, quando a gente joga uma ideia um pouco mais filosófica no ar para as pessoas pensarem, assim. Então, acho que eu terminaria por aqui. Não sei que você queira falar uma beleza. coisa. Não, bom, eu acho que para terminar também seria interessante ouvir de você como foi para você fazer essa reportagem, trabalhar com fotógrafos chatos. E, obviamente, você que já trabalhou muito com jornal, como que você enxerga alguma diferença em uma reportagem feita assim, pelo New York, com o jornal e reportagem que você fez para Piauí? Qual que são para você as diferenças? Não, acho que as vezes que eu trabalhei com o John, que devem ter sido 3, 4 reportagens para New Yorker,
Eu conheço o John porque ele foi meu professor num curso, né? E a gente se conheceu assim nesse lugar já de ele editando os trabalhos sendo feitos nesse workshop. E a gente se deu muito bem. E ele sempre me ajudou, né? Ali principalmente no começo da carreira, eu queria cobrir a América Latina, cobri a América Latina pela Piauí durante um tempo, e o John era super uma fonte de conselhos e de, né, um pouco me guiando por onde ir, com quem falar. E depois, enfim, depois de um tempo, depois que a gente se conheceu, quando ele vem ao Brasil fazer alguma reportagem, um pouco ele quase sempre me chama para ser, quando eu posso, a fixer dele, né? Mais a produtora do que ele faz. É sempre diferente para mim, porque eu não sou produtora, né? Na verdade, eu não sou produtora, eu sou repórter, sou jornalista, sou roteirista e faço trabalhos muito autorais. Na Piauí é um trabalho muito autoral, né? É você com você mesmo durante meses e depois um editor vem um pouco te ajudar a polir o texto, assim. Mas é sempre um lugar curioso, assim, porque ao mesmo tempo que eu estou ali abrindo as portas, eu estou confiando de que o olhar é dele, sabe? Então eu não estou muito procurando a narrativa, eu estou sempre um pouco num lugar de abrir as portas para ele enxergar a narrativa. Então é sempre uma experiência diferente, assim. E que, não sei, no final a reportagem é muito dele, né? Eu me coloco muito num outro lugar ali de facilitadora. Ele fica sempre um pouco irritado porque eu não gosto de ficar traduzindo tudo. É verdade. Quando eu digo que eu sou tradutora na entrevista, ele fala, ela não é tradutora, ela está aqui de amiga. Mas porque, enfim, primeiro que o meu inglês não alcança... Vocês são amigos. Mas o meu inglês não alcança para tanto. E ele acha que sabe mais português do que sabe, então ele fala, não, estou entendendo, mas depois ele fica... Mas na verdade está falando em espanhol. Ele está falando em espanhol. Inclusive, teve uma vez muito engraçada que a gente foi entrevistar... A gente estava fazendo uma matéria sobre a Flor de Lis e alguém mostrou para a gente uma coisa no celular e era, não sei. E depois ele falou, você me traduziu errado. O que era a história do cachorro? E não tinha cachorro na história, e ele ficou insistindo que alguém tinha falado de um cachorro e não tinha falado, enfim. Então a gente tem essas coisas, assim, de eu não gostar muito de fazer esse lugar de tradutora do John, mas a gente grava tudo, depois eu decupo, transcrevo e traduzo, então no final sempre dá certo, assim. Mas acho que dá certo exatamente porque é isso, porque a gente é amigo, a gente se dá bem, a gente entende o funcionamento um do outro ali e acaba sendo realmente um suporte, assim. Mas então acho que isso, e a mesma coisa a fotografia, né? Acho que não era meu lugar de forma alguma nem te orientar, nem dar um editorial, e era um pouco abrir espaço para você fazer seu trabalho. É sempre diferente, assim, trabalhar com o John. E claro que é maravilhoso, né? Tá fazendo uma coisa para New York, você também tem que lidar com o editor dele, você tem que depois passar pela equipe de checagem, essa trolha fica comigo, então também tem que repassar tudo que a gente fez, checar que tá tudo certinho e tal. É sempre um processo muito de... A minha sensação é de que, tipo, passei na prova mais uma vez aqui como é que eu vou chamar isso? O vestibular da New Yorker, né? Você está trabalhando na meca do jornalismo e eu cumpri todas as etapas, está tudo produzido, está tudo feito, está tudo checado, então eu acho que eu me sinto depois sempre uma melhor jornalista quando eu trabalho com o John, assim. Depois, claro, que eu vou colocar isso... Quando eu fiz o retrato narrado, surge também de uma primeira viagem que eu tinha feito com o John para Eldorado, antes da eleição do Bolsonaro. Assim, a gente fez também um perfil do Bolsonaro antes dele tomar posse ali na eleição. Ele veio 3 vezes. Exatamente isso que eu queria, desculpa te interromper, isso que eu queria te perguntar, essa coisa de como que ver ele trabalhar se te influenciou em algumas coisas, sabe, no seu trabalho. Sim, acho que é isso. Desde que ele um pouco já era uma inspiração para mim, eu fui atrás de fazer um curso dele e um pouco, claro, um mega privilégio de tê-lo ali como interlocutor, né, na minha vida, assim. Mas acho que muito isso, esse lugar que ele encontra das cenas, acho que muitas vezes as cenas explicam mais do que uma entrevista, então esse olhar bastante atento. O John é muito bom de fazer conexões, assim, de pequenos gestos das pessoas e de como aquilo são reveladores da personalidade da pessoa. Muito esse lugar de, sabe, tem um texto do John que eu adoro, que ele vai para o Afeganistão e ele
o que ele mais percebe é que em todas as casas, apesar da guerra, todo mundo tem flores. Então chama até isso, os afegães amam as flores. Esse lugar de bom, se você está confiante de que você sabe a história, de que você não precisa estar ali em campo ainda entendendo o bastidor, você chegou preparado para aquilo, você fica com um olhar muito mais livre de, né, de enxergar esses detalhes que são reveladores e são memoráveis depois para o seu leitor, para o seu espectador. Acho que muito isso, assim. E o John é muito destemido, e ele também é muito chato, então ele me faz ir até o fim. Por exemplo, acho que se eu tivesse sozinha lá nos Yanomamis, eu não teria pressionado tanto pela licença que a gente no final recebeu, sabe? Eu teria desistido um pouco antes. Como ele tá ali falando, a gente consegue, a gente vai, não sei, ele tá acostumado a sempre conseguir o acesso. Então eu tô ali também, tipo, não, ele sempre consegue o acesso, ele vai conseguir o acesso disso. E acaba que acho que na próxima vez que eu vou fazer uma coisa, eu falo, não, dá, assim, mas você tem que insistir mais por aqui, tem que pressionar, não pode ter vergonha de... Então, acho que sempre eu vou aprendendo. Acho que a minha grande lição dos Yanomamis foi essa coisa de não desistir, assim, de, sabe, de puxar até o fim até conseguir, assim. Acho que se fosse para mim eu teria desistido antes. E acho que depois do texto, né, muito impressionante como ele não abre assim, ele dá os contextos e hora nenhuma o texto vai ficando cansativo, e acho que vem muito dessa escola do John de apostar em cenas, apostar em muitas cenas que são reveladoras do que ele está querendo contar, assim. Não, foi maravilhoso essa reportagem nossa, foi incrível, né? Eu nunca tinha nem andado de helicóptero. Então, a gente andar de helicóptero com o IBAMA, descer num garimpo, atear fogo num garimpo, atirar de fuzil em equipamento de garimpo, foi tudo muito uau, assim. Teve um momento que eu falei para vocês, né, quando a gente ainda estava lá. Na primeira vez que a gente sai de helicóptero para sobrevoar o território, me deu uma sensação que acho que eu só tive quando a minha filha nasceu, assim, e que dura poucos segundos, na verdade, mas uma sensação de que não existe futuro nem passado, assim. Eu estou totalmente presente, eu não estou pensando em nada a não ser sentindo, focada no existir, assim, sabe? Então, a Eva nasce, minha filha nasce, e você tem essa sensação, e no minuto seguinte você tá, meu Deus, tem um humano aqui, e agora eu vou ter que cuidar dele do resto da minha vida. Essa ansiedade que você cria, ou, né, ai, deixei de fazer tal coisa aqui. Não, acho que teve uns momentos ali, e de eu enxergar a Amazônia de cima, o acesso que a gente estava com o IBAMA, e de pensar, tudo que eu trabalhei valeu a pena, porque me fez chegar até aqui com essas pessoas, fazendo isso, e com um propósito de, sabe, vamos encontrar o garimpo, e a gente vai destruir esse garimpo, vai ser um garimpo a menos na Amazônia, assim. Foi muito para mim nessa experiência, assim, de novo, durou poucos segundos, mas foi muito legal sentir. Não, bem legal. Eu tive, só para concluir, tive um momento que eu nunca também senti, eu acho, em todos esses anos, que quando a gente, por acaso, passou em cima daquela maloca de isolados. E eu acho que para mim foi muito impactante, porque você é óbvio, tipo, a gente não, provavelmente todo mundo tava tudo escondido, sabe? Mas você sabe que lá tem um povo que nunca teve contato com ninguém, né? Vive no outro mundo. E eu acho que foi uma coisa muito linda, sabe? De ter essa tipo de conexão, né, de longe com essa realidade. E Foi mesmo. ao mesmo tempo ver a guerra, tipo, que está sendo ameaçada, porque a 30, 40 quilômetros tinha um garimpo. Exato. Muito esse lugar de tantas cosmologias, né, fora da nossa, assim, de como a gente está impondo a nossa e destruindo um monte de coisa que a gente conhece e não conhece, assim. Concordo com você. Obrigada, Tom. Valeu, Carol. Até logo.